Pessoal, todos nós sabemos como a esquerda ela age no Congresso Nacional. Podemos ver isso no, na última eleição, né, que teve para presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia. Ele foi um dos que mais atrasaram o Brasil, o Rodrigo Maia, junto com a esquerda. Aliás, ele é um esquerdista, porque o pai dele foi guerrilheiro. Então, já está no sangue dele ser de esquerda, e ele já está se juntando com o pessoal da esquerda, né? Inclusive, provavelmente ele vai para o PSDB, que é um partido socialista brasileiro. Então, socialista, comunismo e por aí vai. Então, o que acontece? O modus operandi da esquerda, todos nós conhecemos, que é obstruir as pautas, né? O que eles fazem com isso? Eles atrasam a votação, que é importante para o Brasil, para o desenvolvimento, para cortar gastos, para aprovar reformas do governo, né? Então, o que eles fazem na votação, lá no Congresso Nacional, para dar tudo errado para o governo, para o Brasil, e para não andar as pautas do governo, as pautas reformistas? Eles obstruem as votações, aí eles pedem requerimento, que é para incluir alguma pauta no projeto, aí eles pedem questão de ordem, com isso vão atrasando, vão protelando, né? E eles pedem adiamento da discussão, aí vai para outra semana, e todo mundo sabe que Brasília trabalha de terça a quinta-feira, todos nós sabemos disso. E na quinta-feira eles viajam para os seus estados, eles têm as demandas. É assim que funciona o nosso parlamento. Se você não gosta, nós temos que mudar isso. A gente tem que lutar para mudar. O cara trabalha de segunda a sexta, fim de semana ele vai lá para o colégio eleitoral dele. Então, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Só que nesse meio tempo, pessoal, o que acontece aqui no Brasil, principalmente agora, nesse mandato do Arthur Lira, o que acontece? Ele é um deputado, presidente da Câmara dos Deputados, que está alinhado com o governo Bolsonaro, com as reformas. Não que ele adore o governo o Bolsonaro, ou os bolsonaristas, isso não interessa. Pouco importa isso. O que interessa é isso aqui, ó. Isso é o que interessa aqui, ó. O Brasil. E o Arthur Lira, ele se mostrou muito comprometido com todas as reformas que o presidente Bolsonaro pretendia já na época do Nhonho, que nós todos conhecemos, que é o Rodrigo Maia, e ele sentou em cima exatamente de um monte de proposta do governo, que já era para ter destravado o Brasil, alavancado a nossa economia, mas ele preferiu sentar em cima, e todos nós sabemos o que está acontecendo com o Brasil. Mas, apesar de tudo isso, o Brasil ainda continua, porque nós temos pessoas sérias, que nem o nosso presidente, que não rouba e não deixa roubar. Nós temos um ministério técnico que vai direto ao ponto, que investe o dinheiro lá corretamente naquela obra, naquele programa social. Todo o dinheiro mínimo que o ministério tem, eles tentam fazer o máximo com o mínimo. Então, qual que é a pauta do governo Bolsonaro e do Brasil agora para esse ano e para o ano que vem? Seria a reforma tributária, que é importantíssima, porque nós pagamos imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gasolina sai a R$ 2,30 da refinaria, o governo tem o COFINS, o PIS, que o Bolsonaro zerou, só que aí, se tivesse o PIS e o COFINS, seria mais ou menos, daria mais ou menos 8%. Então, aí já ia para subir um pouco mais. Só que aí o governo estadual, ele taxa, em cima desse imposto do governo, ele taxa mais o ICMS, né? Então, o que acontece? O produto chega lá na ponta, por isso que a gasolina custa R$ 6, porque é imposto em cascata, um imposto em cima do outro. Então, a reforma tributária é importantíssima para acabar com isso. Outra reforma também muito importante para o Brasil, se essa não acontecer, o Brasil vai literalmente para o buraco, é a reforma tributária, né?
aliás, desculpa, gente, é a reforma administrativa. A reforma administrativa, ela visa o quê? Funcionalismo público, que é gigantesco no Brasil, né? A Argentina está falida hoje por causa do funcionalismo. É um corporativismo. Tem os funcionários de carreira que não pode ser demitido, mesmo que o cara não vá trabalhar. Não estou contra o funcionalismo público, muito pelo contrário, tem muita gente boa. Mas nós sabemos que tem muita gente inoperante, que não vai fazer nenhuma diferença se sair. E essa reforma administrativa, desculpa aí, pessoal, é muito importante para o Brasil lá na frente. Não é agora no governo Bolsonaro. Vai ser daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Se até lá não for feita essa reforma, o Brasil vai para o buraco, literalmente vai perder crédito lá fora, não vai ter investimento, e assim vai. Além disso, temos o voto que é o auditável, o voto impresso, que são pautas do governo, e inúmeros outros projetos do governo Bolsonaro para melhorar o Brasil. Então, o que acontecia com esse projeto? Toda vez que ia para o Congresso, a esquerda ia lá e fazia tudo isso que eu falei no começo. Eles faziam obstrução, faziam um novo requerimento, faziam uma questão de ordem, aí eles pediam para adiar a discussão e por aí vai. Eles tentavam protelar o máximo, porque a esquerda, a máxima deles é assim, se der errado, para eles é o que importa. Eles não estão preocupados com você, que é pobre, que é trabalhador, que pega ônibus. Eles não estão nem um pouquinho preocupados com você, eles estão preocupados com eles. Eles têm projeto de poder. Eles têm uma ideologia, e para eles não interessa se você é pobre, se você é rico, eles vão te ferrar de qualquer jeito. Eles querem subir ao poder, mas aí que vem a cereja do bolo. O que aconteceu essa semana? Rodrigo Lira foi lá e pau, né? Acabou com a alegria da esquerda, acabou com os esqueminhas que eles faziam. Literalmente, ele foi lá e cortou tudo. Só que antes de eu mostrar para vocês como ele fez isso, eu quero que vocês assistam um vídeo do Arthur Lira, que esteve com o Bolsonaro no Ceará, na terra do Renan Calheiros, que é um chorão. Inclusive, eu vou fazer um vídeo ele chorando, e vocês ficam até o final, que eu vou falar para vocês sobre esse vídeo. Então, vamos lá para o vídeo, depois eu vou falar por que o Arthur Lira, ele acabou com essa pouca vergonha da esquerda. Nesse momento, fará uso da palavra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de começar na nossa terra aqui uma fala, ontem, gente, calma, ontem nós criamos a comissão especial para analisar o voto impresso. Meus amigos, eu queria dividir esse meu discurso rápido em 3 etapas muito facilmente serão identificadas. Saudar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem sempre muito boa vontade, com todas as pautas do Nordeste, com todas as pautas sociais, principalmente água, moradia, auxílio emergencial e muitas outras necessidades do povo brasileiro neste período de pandemia. Saudar a todos os ministros. Não vou
aqui na nominata de novo, porque todos vocês já ouviram várias vezes. Em nome de dois que hoje participam nas suas pastas com obras de grande importância para o estado de Alagoas. Agora, o ministro e ex-deputado, meu amigo Rogério Marinho, e o ministro Tarcísio, que nós deslocaremos daqui a pouco para a inauguração do viaduto ali da Polícia Rodoviária. Em nome deles, saudar a todos do Executivo, presidente da Caixa e todos os outros que acompanham a comitiva. Saudar o senador Fernando Collor, que representa aqui o estado de Alagoas no Senado Federal, e saudar os deputados, companheiros de bancada alagoana, deputado Nivaldo, deputado Severino e deputado Max, que nos acompanham, que nos fortalecem tanto nas votações que vocês precisam e necessitam na Câmara dos Deputados, para que a gente ali possa votar matérias que possam ajudar o Brasil a se desenvolver e a destravar num momento de muita dificuldade social, na saúde e na economia. Saudar ao prefeito JHC, saudar ao deputado Bebeto, que representa aqui a Assembleia Legislativa, saudar ao presidente da Câmara e aos vereadores, e como ninguém falou aqui, o Leonardo, que representa também a Câmara e representa também uma parcela significativa das pessoas aqui de Maceió. Saudar, me perdoem os prefeitos que estão presentes, mas saudar a todos os prefeitos no nome do meu pai, o ex-senador Bill de Lira, hoje prefeito da Barra de São Miguel. Presidente, eu queria, para não errar antes do meu discurso, ler um pequeno trecho para a reflexão de todos, para que a gente possa fazer uma diferenciação entre o que a política da fala produz e o que a política da ação produz. Senhor presidente Jair Bolsonaro, o que nós estamos presenciando aqui é o único e verdadeiro significado de governar. Governar não é produzir manchetes e buscar a popularidade efêmera e volátil das opiniões públicas que mudam de humor de acordo com as circunstâncias. Governar não é perseguir, não é surfar nas ondas, não é buscar a zona de conforto dos holofotes fáceis. Governar é mudar a vida das pessoas, como hoje, dar casa a quem não tem, é transformar a realidade para melhor, é trazer, sobretudo, para aqueles que mais precisam, a redenção que sempre foi prometida, mas sempre foi adiada. Nós estamos aqui hoje, senhor presidente, presenciando não apenas a inauguração de uma obra importantíssima, a realização de um sonho de vidas de muitas e muitas famílias, que é a casa própria. Sobre esse assunto, por isso que vários que falaram aqui, como o ministro Rogério Marinho, saudaram a força do mandato que foi do senador Benedito Lira, que participou de todas as obras de casas próprias no estado de Alagoas, tiveram a sua atuação em Brasília, em Maceió ou no governo do estado. Sempre foi norte de muita atuação no seu mandato. Nós estamos testemunhando que há no Brasil aqueles que atiram pedras, mas há os outros, como os trabalhadores que estão ali atrás, que ergueram essas casas e empilharam as mesmas pedras. Ao invés de destruir, eles constroem. Ao invés de atingir alvos, eles atingem objetivos. Ao invés de projetarem a si mesmos, eles projetam um benefício que vai melhorar a vida de um lar e dignidade a quem nunca teve um teto. Na vida pública, há aqueles que falam e há aqueles que fazem. Nós temos que saber diferenciar de governos que só falaram, a de governos que fazem, a de políticos que chegam em praça pública para só falar, a políticos que chegam em praça públicas que fazem. Na política, há aqueles que falam e que fazem.
Os que falam muitas vezes parecem gigantes, mas são gigantes de pé de barro, pois os que o sustentam é tão frágil e passageiro quanto a fala que pronunciam. Por mais que sejam ouvidos e aplaudidos nos seus 15 minutos efêmeros de fama, os que fazem, esses deixam marcas. Marcas que falam para sempre, presidente, como a água que chega no sertão do Nordeste, como as casas que chegam para acolher aqueles que não têm teto, como as estradas que transportam a nossa produção para abastecer aos brasileiros no período de pandemia, e como tantas outras obras oriundas do orçamento federal, tanto machucado, mas que transforma a vida dos alagoanos, dos maceienses e dos brasileiros. Marcas são transformadoras, marcas que falam silenciosamente todos os dias da vida em cada pessoa. E quanto mais o tempo passa, mais são respeitados e reconhecidos. Enquanto muitos falam, continue, senhor presidente, pronunciando o único verbo que o povo precisa e que a história acredita e respeita, que é fazer. E o senhor vem fazendo pelo estado de Alagoas, pelo Nordeste do Brasil, pelo Centro-Oeste, pelo Norte, pelo Sudeste e pelo Sul. As falas passam, por mais bombásticas, pois no fundo são apenas palavras. As ações são para sempre, por mais discretas, pois no fundo são verdades que o tempo não pode negar. É para a reflexão de todos. E aqui fala agora o presidente da Câmara dos Deputados, eleito pelos deputados, não para brigar, não para fazer competição e discórdia entre os poderes. Os poderes são independentes: judiciário, legislativo e executivo. Mas eles são harmônicos, e a harmonia do legislativo com o executivo, eles imperam no momento em que as matérias de interesse do Brasil são votadas semanalmente na Câmara dos Deputados, como várias matérias que a Câmara tem feito e votado com a ajuda dos parlamentares. Ontem, nós votamos uma matéria que permite, ministro Tarcísio, destravar as obras no Brasil como um todo. O licenciamento ambiental menos burocrático, mais liberal, mais responsável. E nós ali na Câmara não vamos permitir a oposição por oposição daqueles que tentam vender a versão de que o produtor brasileiro defende o desmatamento, que o produtor brasileiro é quem faz o desmatamento ilegal. Não, o governo, como todo brasileiro, é contra o desmatamento ilegal, mas nós vamos ter que defender, como fizemos ontem, a aprovação do licenciamento ambiental, uma lei de quase 20 anos de idade que nunca teve aprovação naquela casa. Foi aprovado também na CCJ daquela casa, como todos vocês anseiam, e eu quero dizer, é importante para que não pare dúvida nenhuma na cabeça de nenhum brasileiro. Nós temos que respeitar o sistema eleitoral, mas ele também tem que ser possível de auditagem. A CCJ da Câmara aprovou uma PEC para se discutir no plenário da Câmara e no plenário do Senado o voto auditável. E ontem, nós, ao final da sessão, assinamos um ato criando a comissão especial que vai analisar o texto do voto auditável no Brasil. Essas ações diferenciam um poder que quer litígio com o outro de um poder que, muito embora independente, quer harmonia, porque o presidente Bolsonaro sabe
que a Câmara é independente, mas ela é harmônica com as matérias que interessam ao crescimento do nosso povo, do nosso país e da nossa gente. E para terminar, presidente, fala aqui o deputado federal da bancada de Alagoas, que não se confunde com o presidente eventual da Câmara dos Deputados. A presidência passa já, ela tem prazo determinado e a gente tem que fazer dela um instrumento capaz de ser a porta de acesso de todos os estados do Brasil, de todos os estados, de todas as demandas, de todos os municípios. É a minha obrigação. Mas apartando do presidente da Câmara e falando aqui o deputado federal de Alagoas no seu terceiro mandato, eu quero dizer que muito me orgulho em, na Câmara dos Deputados, ter contribuído para milhares e milhares e milhões de recursos que vieram para Alagoas para fazer obras como essa e como muitas outras. E quando nós somos atacados, ministro Rogério Marinho, atacados injustamente por repórteres que não querem enxergar ou não querem entender uma realidade de que o dinheiro não é do executivo, não é do legislativo, muito menos do judiciário. O dinheiro é do povo, é do orçamento público. E lá nós estamos para isso, para brigar numa selva de 513 na Câmara e 81 no Senado, para cada um puxar um pedacinho para o seu estado, para modificar a vida das pessoas. Porque se lá nós não estivermos com esse propósito, e é o propósito do presidente da República por obrigação, é o propósito do presidente da Câmara de qualquer deputado, é o propósito do presidente do Senado e qualquer senador, não existe razão de ter mandato, nem de ter reconhecimento popular, nem de colocar o nome para julgamento. O nosso papel é trabalhar para fazer leis justas e melhorar a vida da população, com emendas parlamentares, não secretas nem paralelas, públicas, honestas. Se houver algum desvio, quem pague, quem tiver responsabilidade. Mas a Câmara dos Deputados não se curvará a essa chantagem barata de querer dizer que o presidente Bolsonaro troca votos por emendas parlamentares. Isso nunca existiu. Nós temos uma base que entende o que o Brasil precisa. Nós temos uma bancada em Alagoas, como os que estão aqui hoje, deputado Max, deputado Severino e deputado Nivaldo, que trabalham todos os dias, de segunda a sexta em Brasília e de sexta a segunda em Alagoas. Às vezes, em muitos dias, longe das famílias, longe dos seus lares, mas com a obrigação, presidente, de ajudar o seu governo, que é o governo escolhido pela maioria do povo brasileiro, a governar com independência, com altivez e em prol da população. Saúde e paz a todos vocês. Muito obrigado. E aí, pessoal, o que vocês acharam do discurso do Arthur Lira, nosso presidente da Câmara dos Deputados? Eu acho, assim, a gente fica assim um pouco desconfiado dos políticos, né? Mas a gente percebe assim no discurso de um político quando tem um pouco assim um fundo de verdade, que ele está falando um pouco da alma. Você vê quando é um discurso raso, quando é um discurso que é para a plateia, mas ali você sente um pouco de sinceridade no discurso dele, tá? Agora, pessoal, vem a cereja do bolo. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês qual foi o passa-moleque que o Arthur Lira ele passou na esquerda. Vocês vão gostar. Então, pessoal, seguinte, Câmara pega a oposição no contrapé e aprova a mudança que impede no atraso dos andamentos dos projetos do governo. A Câmara dos Deputados Federais, sob comando de Arthur Lira, aprovou nesta terça-feira, dia 11, por 336 votos a 135 contra, que é o que a esquerda tem, não passa disso, o regime de urgência a um projeto que altera o regimento interno da Casa. Então, ele alterou o regimento interno do Congresso. Dessa forma, o projeto de resolução PRC 35/21 tramita de forma mais rápida na Câmara, podendo ser votado diretamente no plenário. A alteração no regimento foi a forma encontrada pela Câmara de evitar que a oposição ao governo Bolsonaro obstrua
ou atrase a aprovação de projetos de interesse do governo. Se for aprovada a mudança, os deputados não poderão apresentar requerimentos de retirada de pauta na mesma sessão ou de adiamento da discussão. Foi o que eu falei para vocês no começo do vídeo, que é a manobra que eles usam para atrasar ao máximo um projeto que é em prol do Brasil. Tá? E é assim, não é um projeto do governo, é um projeto do Brasil. Tanto que se for uma coisa que não é benéfica para que o deputado ache que não é benéfico, ele pode simplesmente votar contra. Vamos lá. Aí o limite de tempo da sessão também é retirado, que tinha um tempo, né? É retirado e os destaques poderão ser rejeitados ou aprovados em votação única. Então, o que acontece? O limite de tempo não tem mais tempo. Agora fica até meia-noite, 1 hora, até 5 horas da manhã, eles vão ter que votar, não interessa. Né? E os destaques, que seriam tipo emendas, ele traz um papel aqui, ó, coloca isso aí junto, pá. Aí tinha que esperar novamente, traz outra aí, tipo assim, eu tive uma ideia aqui, joga aí no projeto, pum. Aí tinha que esperar novamente, a outra semana, outra semana, outra semana. É por isso que a Câmara ficava 1 ano para aprovar um projeto. Então, isso aí acabou. Acabou. Tanto que essas... como que a gente fala, os destaques, eles podem votar separadamente, não precisa votar junto com o projeto original em si. Né? Então, agora, os projetos do governo Bolsonaro e do Brasil, que o Brasil tanto precisa e tanto anseia, agora vai sair do papel. Então, é isso, pessoal. A esquerda dançou. Eles ficaram 20 anos fazendo o que queriam com o nosso país, atrasando o máximo que podiam, desde quando a Dilma foi chutada, foi empichada, que eu não sei nem como que ela conseguiu se eleger. Meu tique-teco, às vezes, não, sei lá, não sei como uma mulher daquela conseguiu se eleger, né? Porque ela não consegue formular uma palavra, né, dentro de uma frase, sem errar. Então, foi esse o passa-moleque que o Arthur Lira deu na esquerda e dançaram. É isso daí. A esquerda pode chorar na cama, que é lugar quente. E, pessoal, vou pedir só um negócio para vocês rapidinho. Compartilhe o nosso vídeo em grupos de Facebook, se você tiver, pode colocar o link no Twitter, WhatsApp, onde vocês tiverem redes sociais, vocês ajudam muito. Se inscrevam aqui também no canal aqui do YouTube, Movimento do Povo Brasileiro. Pode dar um joinha, pode dar uma descurtida também, fica a seu critério. O que o seu coração sentir, você pode fazer. Eu sou muito grato a vocês por assistirem meus vídeos. Vocês são importantíssimos aqui para o canal, tá? Eu faço os vídeos e é para vocês, né? Porque depende muito de nós nos unirmos em prol de um bem comum de uma nação, que é o Brasil, né? Que é um país que vem há muito tempo sendo vilipendiado, vem judiado, vem sendo saqueado, e pela primeira vez tem um governo patriota que realmente gosta do Brasil, que ama a sua pátria, que tem um coração verde e amarelo. Então ele precisa de todo o nosso apoio, tá ok? E esse foi o vídeo, pessoal. Eu agradeço muito a vocês por terem ficado até aqui. E, depois vocês assistam outro vídeo, eu não sei se vai estar acima ou abaixo desse, é um vídeo falando sobre o Renan Calheiros chorando. Esse é legal, hein, pessoal? Esse a gente vai rir um pouco, vai ser muito legal ver o Renan Calheiros chorando. Um abraço e até o próximo vídeo.